Ah, pessoal, começamos a gravar então. Boa tarde a vocês todas, a todas as três. Opa, tá chegando gente aí. Agora veio todo mundo de bando. Bom, vamos lá. Bom, vamos nós. Boa tarde, pessoal. Ah, eu vou deixar para chegar mais gente, porque eu tô com uma dúvida em relação a esse trabalho que a gente vem fazendo. Mas deixa eu ter um número maior, nós estamos com 7 até agora, muito pouca gente para a gente conversar sobre isso. Bom, eu vou falar sobre teoria da burocracia. Vocês vão ter teoria da burocracia por resto da vida de vocês. Esse autor aqui, dependendo da faculdade que vocês vão fazer, vocês vão estudá-lo muito profundamente. As que vão para psicologia, sociologia, administração, alguma coisa de engenharia, vão ter que estudar esse autor com mais profundidade. A sociologia e filosofia, com certeza, o cara era um sociólogo, tá? E como eu já havia dito para vocês no outro dia, a administração roubou de várias ciências, né, os conhecimentos de várias ciências para se tornar algo palatável em termos a administração não é considerada uma ciência, tanto é que não ganha prêmio Nobel, mas é uma ferramenta para que você possa fazer com que os negócios melhorem. Então você roubou da sociologia, da psicologia, da antropologia, e aí dentro da psicologia de várias áreas diferentes, organizacional também. Esse título de teoria da burocracia e relações de poder nas organizações tem tudo a ver, porque quanto mais burocrático for uma organização, maior a chance de você se empoderar, porque você começa a criar dificuldades. E aí vem a nossa primeira grande descoberta. Burocracia não é burocracia. Burocracia é importante na vida de nós todos. Nós todos, quando nascemos, ganhamos uma certidão de nascimento, nós crescemos, ganhamos uma identidade, nós ganhamos um CPF, e isso é tudo para evitar que uma outra pessoa roube os teus bens, roube o teu nome. Então é preciso ter uma documentação disso. Quando vocês entram, por exemplo, para o Instituto, vocês recebem uma série de informações de como proceder, do que fazer. Isso é burocracia. Burocracia. Aqueles editais enormes que vocês são obrigados a ler quando participam de alguma coisa, aquilo é uma burocracia, aquilo é chato pra caramba, aquilo tem um linguajar inimigo de quem está tentando ler. O pessoal mais humilde que vem de escolas inferiores, que os pais também têm problemas de alfabetização, e nós temos vários nessa condição, também tem dificuldade de ler o edital, aquilo é burocracia, tá? Mas a burocracia, então, tem um nome pejorativo no Brasil, mas ela não é ruim, se ela for bem utilizada, e é isso que nós vamos tentar ensinar para vocês nessa e na próxima aula. Para vocês lembrarem, e para vocês saberem, essa teoria, ela é de 1910. Ué, Sérgio, mas se é de 1910, por que você não deu logo depois de administração científica? Nós já vamos descobrir, tá? Depois dela veio a teoria clássica da administração com Fayol, teoria das relações humanas. Pô, Sérgio, mas a gente já aprendeu as três e agora que vai aprender burocracia? Você tá maluco? Já vão entender. Vocês vão ver que eu não tô tão louco assim, tá? Não que eu seja normal, mas que eu não tô tão louco assim. Outra coisa importante para a gente lembrar são as ênfases que cada uma dessas teorias tem. A administração científica, vocês aprenderam que era nas tarefas. A clássica era na estrutura, que o objetivo era fazer com que os departamentos existissem para que o presidente da empresa, o fundador da empresa ou os fundadores da empresa pudessem pensar nela a longo prazo, então criou 6 departamentos diferentes. A das relações humanas nós acabamos de ver nas pessoas, os vídeos de vocês ilustraram isso bastante, e a da burocracia volta-se na estrutura de novo. Poxa, mas volta? Porque vocês têm que lembrar que ela foi uma teoria pensada em 1910, onde pensar a estrutura era muito importante para o desenvolvimento das organizações. De novo lá o ano dela, e aí uma curiosidade. Então, vou responder a pergunta ao excesso de maluquice que eu para vocês eu posso ter falado. Por que uma obra escrita em 1910, que se chama Economia e Sociedade, ela é possível de ser encontrada, inclusive, na internet, é uma leitura mais pesada, tá? Não diria que seja para a idade de vocês, quando vocês estiverem lá na faculdade,
primeiro, segundo ano é uma boa leitura. Neste momento ainda não é, ela é uma leitura puxada. E antes de lê-la, a minha recomendação é ler outras coisas que falem sobre ela. Só que ela só foi publicada em 1922. O que acontece com o Weber? O Weber era um camarada que escrevia muito, escrevia, mas ele não publicava. Ele morreu em 1920, e a esposa dele veio publicar em 1922. Mas aí temos mais um problema. Ela foi publicada em alemão e não tinha Google Tradutor. Então ela demorou para se tornar conhecida. Foi preciso que um autor chamado Talcott Parsons, é um autor americano, que é de uma teoria mais para frente, a teoria estruturalista, lesse, ele lia em alemão, lesse, achasse ela extremamente importante e traduzisse para o inglês. Quando ele traduziu para o inglês, essa obra explodiu no mundo inteiro. É uma obra que é lida até os dias de hoje, apesar de ser tão antiga. Diversas outras teorias, inclusive a institucional que a gente vai falar lá na volta das férias, é uma teoria que também relembra e explica a teoria da burocracia, para vocês entenderem que a burocracia que nós estamos falando aqui não é a teoria da burocracia burra, é a teoria da burocracia necessária para que a gente possa ter um mínimo de condição de vida. Por que ela é importante? Para evitar a sacanagem, para evitar que alguém passe na minha frente. Vamos pegar vocês aqui, de novo, vamos pegar o IFE. Vocês entraram para o IFE por um processo seletivo. 50% das vagas é por cota, 50% das vagas é acesso universal. Tá, por cotas eu tenho que provar direitinho que a pessoa tem aquelas condições, e para isso ele tem que me trazer uma série de documentos para provar que ele tem direito a entrar por cota. E no acesso universal para o seu turno, ele tem que fazer uma prova e a melhor nota vai passando na frente das demais, certo? Ora, se entra um filho de não sei quem que fez uma prova muito mais ou menos e passa na frente, eu estou burlando o direito dos demais. E aí, por isso é tão importante ter uma burocracia envolvendo o processo. Neste caso, nenhuma prova é corrigida sabendo o nome de quem a fez, que é para não gerar preferência. Tá? Então, é uma burocracia que protege o cidadão. Ah, Sérgio, cascata. Eu já ouvi falar de concurso público por aí, principalmente nas cidades do interior, em que os prefeitos botam o que eles querem. É verdade. É porque aí não houve burocracia. Eles criaram um edital em que eles nunca tiveram intenção de respeitar esse edital e burlaram a seleção através de um processo espúrio, um processo sacana que não privilegia aquele que de fato estudou. Isso acontece no vestibular, você já deve ter visto os escândalos aí de gente que faz vestibular para medicina e paga para alguém fazer a prova e mais cedo ou mais tarde alguém descobre. Por isso é preciso também ter uma burocracia, eu preciso me identificar de forma correta. Hoje em dia tu tem a digital, hoje em dia tu tem a foto nos concursos vestibulares e nos concursos públicos, inclusive, para entrar no Serviço Federal. Então, a burocracia não é algo ruim, tá? Alguém batucou alguma coisa. Se estão botando no chat, eu não estou conseguindo ler, tá, pessoal? E aí, finalmente, foi em 1930 que ela passa para o inglês e, claro, de novo, nós temos um problema que é a velocidade com que as pessoas tinham acesso a livros, né? Não é como hoje você bota uma dica de livro no Facebook ou no Instagram e amanhã está todo mundo sabendo que o livro existiu. Então nós temos que olhar esses anos com o olhar daquela época e não com o olhar de hoje. E tudo que vocês fizerem crítica a qualquer coisa, não só na minha disciplina, mas em todas as demais, olhem com o olhar crítico da época. Quando a gente diz que um camarada era um gênio por ter pensado na roda, o camarada era um gênio por ter pensado na roda. Até então ninguém tinha pensado na roda. Ah, mas é uma coisa simples. Mas ninguém tinha pensado antes. Então, para a época, foi algo espetacular. Tá? E assim como a gravidade, assim como outras tantas coisas. Tá? Bom, o principal expoente dessa teoria é o Max Weber. Ele tem um livrinho interessante, bem fininho, bem pequenininho, que eu confesso a vocês, eu tive que ler 5 vezes para entender o que o homem queria dizer. E eu li na época do mestrado, quer dizer, eu já tinha um volume de leitura legal. E eu não conseguia entender. Aí, quando eu não entendo alguma coisa, eu vou em outros que já leram, tento entender o que aqueles camaradas acham que ele escreveu. Se eu não concordo muito, eu volto para o original e assim eu vou indo várias vezes até conseguir entender. Eu não me dou por vencido enquanto não entendo. É o que eu costumo dizer para os alunos, eu não sou inteligente, eu sou
disciplinado. Então, sendo disciplinado, eu compenso a falta de inteligência. Então, quando eu decido que vou aprender alguma coisa, eu aprendo de qualquer jeito. E aí, o Weber escreveu A Ética do Protestantismo, e ele queria entender por que as nações católicas eram menos desenvolvidas que as nações protestantes. A gente vai ver isso já já numa outra foto. Aliás, deixa eu ver se já não está na próxima já, que é para essa aqui. As nações católicas, elas entendem o seguinte, que para você atingir o reino dos céus, é preciso que você dê uma parte do seu dinheiro para a igreja e que você não trabalhe, porque trabalho gera lucro e lucro é pecado. E até hoje, aqui no Brasil, a gente tem essa ideia de que os empresários são todos uns sacanas porque eles têm lucro. Ora, qual de nós aqui não gostaria de ter uma empresa que gerasse lucro e que eu pudesse fazer o que eu quisesse com esse lucro, certo? Então não é pecado ter lucro. E as nações protestantes já dizem o contrário. Para você encontrar o reino dos céus, é preciso que você trabalhe muito e invista parte do seu lucro na comunidade onde você vive para gerar mais empregos. E é por isso que vocês veem em filmes americanos os garotinhos vendendo limonada na calçada, fazendo garage sale, vendendo os seus mequetrefes, vendendo as coisas da garagem, porque isso faz parte da cultura, eles já são empreendedores desde pequenininho. Lá não é pecado uma criança entregar jornal na casa dos outros. Aqui dá conselho tutelar, né? São culturas diferentes, tá? E eu acho que nesse ponto nós estamos perdendo feio. Por que eu trouxe o Mosteiro de São Bento? Ele existe, ele é lindo, do jeito que vocês estão vendo aqui, ele é assim, lá no Rio de Janeiro. Ele foi fundado pelos monges beneditinos depois que a cidade do Rio de Janeiro foi inaugurada. E se vocês forem olhar lá, parte desse piso principal aqui tem pessoas enterradas. Parte desses bancos ficam em cima de túmulos. E várias janelas, e isso vocês têm aqui no Sul com muita frequência, está escrito lá, doado pela família tal, doado pela família tal. Por que existe esse monte de gente enterrada aqui? Porque se eu me enterro aqui, é sinal de que eu doei dinheiro para a igreja. E apesar de todos os meus pecados, quando eu morrer eu vou encontrar Deus. Eles tinham um medo louco de não encontrar Deus quando morresse. E aquelas com menos dinheiro, quanto menos dinheiro você tem, menos você consegue doar. Então já não consegue ser enterrado lá, mas você doa um vitral com os recursos que você tem, e aí você consegue morrer e ir para o reino dos céus. Nas igrejas do interior do Rio Grande do Sul, e algumas mais antigas aí em Porto Alegre, Canoas, eu confesso a vocês, eu nunca fui em uma igreja, não sei dizer. Mas tem várias que têm o vitral da família Toscanini, vitral da família não sei do quê. São doações que as famílias fazem para a construção da igreja, para tentar encontrar o reino dos céus quando morrerem, tá? Essa aqui, especificamente, se puderem um dia ir, ela tem um canto gregoriano, os monges beneditinos cantam, e aqui tem uma acústica linda, você parece que está no céu, morreu e foi para o céu. É absolutamente encantador ir num lugar desse, tá? Vamos voltar lá para as anteriores. Bom, quem foi esse tal de Weber? Primeiro, segundo, um segundo ficou horrível. Mais um esclarecimento. Vocês vão ver que vários antigos aí, vocês vão estudar na filosofia, na sociologia, vocês vão estudar Marx, vocês vão estudar Engels, vocês vão ver que os caras tinham 3, 4 faculdades. Puxa, como é que era isso? As faculdades não eram longas como são as de hoje. Você fazia 1, 2 anos de uma determinada faculdade, fazia mais um ano de outro, já tinha 2 diplomas. Fazia mais um outro ano, você tinha outro diploma. Então, por isso os caras acumulavam diplomas, tá? Quem é que podia fazer isso? O povo que tinha dinheiro, né, gente? O povo que não tinha dinheiro não podia fazer. Então, é o caso do Weber. O Weber, ele era de uma classe superior, o pai já era jurista, ou seja, era advogado, e parte do Conselho Municipal da cidade de Berlim. Berlim é uma das maiores cidades alemãs até hoje. Aliás, tudo que cuida do coronavírus na Alemanha fica lá em Berlim. O Thomas Koch Institute é um centro de pesquisa de referência, fica do lado de um hospital, que é a quem pensa todas as políticas públicas ligadas à saúde e mais especificamente ligada à Covid. Então, Berlim não é pouca coisa. Ele teve uma vida complicadinha, teve brigas com o pai pela forma de pensar diferente, né? Mas graças até ao pai, acabou conseguindo alguns cargos que ele não teria conseguido não fosse isso, porque ele era um sujeito meio complicado, tá? Ele era um contestador para a época e o pai não gostava daquilo. Casou-se em 1893, passou a dar aulas em Berlim,
e depois foi para Freiburg e Heidelberg, que são outras duas grandes cidades alemãs que eu recomendo, se um dia vocês puderem, vão. E depois de uma discussão mais forte com seu pai, o pai acabou falecendo, e se ele já era surtado, surtou mais um pouco. Tá? Aí voltou a leitura, os estudos e as pesquisas, e aí foi que ele escreveu aquele livro, A Ética do Protestantismo e o Espírito do Capitalismo, que é esse que eu acabei de narrar para vocês, por que as nações católicas são menos desenvolvidas. Notem, ele fez esse estudo em 1904, nós estamos em 2021, isso continua verdadeiro. Né? Então é fantástico a visão desse camarada. Tá? E ele visitou os Estados Unidos, ele ficou impressionado com a explosão da Revolução Industrial, na mudança que isso dava na vida das pessoas, e principalmente ele foi numa cidade que é muito linda, também recomendo muito, 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 quem puder um dia visitar, que é Chicago, é uma das cidades mais bonitas dos Estados Unidos, se não a mais bonita. O povo é extremamente hospitaleiro, a cidade é muito legal, muito fácil de andar, vale muito a pena. Mais bonita do que essa, só São Francisco, talvez. Deixa eu fazer uma venda de Chicago. É que Chicago, para quem gosta de arquitetura e engenharia, ela tem prédios modernos, lindos. Para vocês terem uma ideia, uma preocupação com a vida na cidade é tão grande que tem um edifício lá, que ele tem um corte redondo no meio, porque quando eles construíram o edifício, eles já viram que se aquele edifício continuasse sendo daquele jeito, não ia bater sol na pracinha lá de baixo. Então o buraco redondo é para o sol poder incidir na pracinha. Show de bola, né? Aqui no Brasil, certamente a pracinha está encobertinha. Bom, com aquela confusão toda que ele viu nos Estados Unidos, ele entendeu que era preciso criar uma burocracia, porque a burocracia ajuda a disciplinar a vida das pessoas. A burocracia ajuda também a organizar as empresas, né? E se eu quero ter uma democracia onde ninguém passa por cima de ninguém, eu preciso ter um determinado regramento. Então, burocracia é regra. Qual é o grande problema da humanidade? É que eles utilizam essas regras para tornar a vida das pessoas mais difícil. E aí eles criam poderes em cima de quem pode instituir regra, e é por isso que as pessoas confundem burocracia com burocracia, tá? Bom, alguns dos outros livros, todos eles são sobre sociologia política e sociologia da religião, é muito interessante. E as questões que ele trabalhava, pode-se chegar à definição de tipos puros, puros em termos de organizações, tá? Qual a contribuição que o sistema burocrático pode trazer para as organizações? Uma organização consegue gerenciar seus negócios sem estar burocratizada? Certamente não, tá? Eu garanto a vocês que não. Por mais moderna que seja a organização de hoje em dia, por mais voltada à criatividade, se eu não tiver um mínimo de burocracia, ela pende para a bagunça. Então, por exemplo, Meta, que as empresas de desenvolvimento de software e de publicidade têm, que são hiper voltadas à criatividade, elas precisam ter meta porque as pessoas precisam seguir o norte, saber até onde elas devem ir, saber o quanto de esforço elas devem ter. Isso é uma forma de burocracia, mas extremamente necessária, porque senão a empresa quebra, tá? E a religião ainda possui espaço na formação do espírito capitalista moderno? Como, né? E qual é o papel da religião na nossa sociedade? Aí não por acaso ele escreveu A Ética do Protestantismo, baita livro. 3 causas relacionadas levaram a necessidade de burocratização. Primeiro, havia uma enorme competição entre as empresas e para poder ter um regramento que uma não puxasse o tapete da outra, que uma não roubasse ideias da outra, eu precisava criar uma burocracia que disciplinasse o negócio. Um exemplo dos tempos modernos. Quem já foi à padaria sabe que o pãozinho na padaria é mais barato que o pãozinho do supermercado, é mais caro que o pãozinho do supermercado. Os supermercados, na verdade, eles nem cobram lucro em cima do pãozinho. Por quê? Porque como eles são uma empresa maior, eles não querem ganhar dinheiro em cima do pãozinho, eles querem ganhar dinheiro em cima da manteiga, do leite, do café, da balinha que fica do lado do caixa e de todo o resto. Então eles fazem um processo chamado dumping. Dumping é quando eu cobro preços abaixo da concorrência e a concorrência não tem gás para aguentar a minha concorrência e acaba quebrando. O que as padarias fizeram em reação, já que a legislação nesse país aqui é uma vergonha? Eles se unem, mesmo sendo concorrentes, e eles compram farinha de trigo em quantidade de um mesmo fornecedor para baixar o preço da farinha de trigo para eles continuarem vivos. Tá? Então, eu preciso ter uma burocracia para disciplinar até esse grau de cooperação.
Porque se a gente vai comprar uma grande quantidade de farinha, que eu tenho a padaria A, você tem a padaria B, a outra tem a padaria C, a outra D, aí por diante. A gente tem que se responsabilizar por aquilo. A gente faz um contrato entre as partes em que eu prometo que vou pagar a parte que eu me propus a pagar, porque senão os demais vão ficar com problemas, tá? Isso é comum hoje em dia. O Rio Grande do Sul, inclusive, é exemplo no Brasil inteiro para chamadas redes de cooperação. E a outra coisa importante que também surgiu na época, como você tinha saído de vários países com impérios, com monarcas, com reis, havia uma camada da sociedade chamada burguesa. Burgueses são os comerciantes, tá? Vocês são filhos de burgueses, eu sou burguês, todos nós não vivemos da terra, nós vivemos do nosso trabalho ou de algum bem que a gente tem e vende. Então, no caso dos comerciantes, as lojas vendem roupa, vendem sapato, por aí vai. A gente queria ter um reconhecimento perante a lei de que nós temos os mesmos direitos, porque nós geramos emprego e nós geramos impostos. E para isso precisava ter uma burocracia que evitasse que o dono do poder desse só os principais cargos para os seus amigos e não deixasse nenhum representante da minha classe assumir o poder. Nós acabamos de passar pelas eleições agora. Vocês devem ter visto que várias mulheres começaram a assumir postos nas câmaras de vereadores e pela primeira vez temos alguns negros também. Isso é histórico, gente, é fantástico. E por que isso é importante? Porque esses grupos, mulheres e negros, e aliás temos bastante trans ao redor do Brasil também, transexuais. Esses grupos passaram a ter representante no poder. Burocracia. Onde que a burocracia entrou nisso? Uma eleição em que eu não posso roubar. Uma eleição que eu não posso usar meu dinheiro para comprar o voto dos terceiros, de outras pessoas para votar em mim. Entenderam? Burocracia. Eu preciso ter regras. E aí havia um alerta. Essa história da gaiola de ferro, eu gostaria que vocês colocassem bem na cabeça de vocês, porque é como a gente se sente. Quando o homem usa a razão, por isso que, e aqui falando em ordem racionalista, a gente usa demais a razão, a gente fica enjaulado, porque a gente deixa de usar a emoção para decidir. E a grande preocupação do Weber, então o pessoal massacra muito o Weber dizendo, o cara inventou a burocracia. O cara criou a burocracia entendendo que ela era importante, mas também entendia que era preciso dar limites na burocracia, porque senão ela ia nos enjaular, ela ia criar uma gaiola de ferro e ia impedir que nosso critério subjetivo pudesse mudar alguma coisa. Por exemplo, nós temos uma regra das APNPs agora, então vocês têm que entregar X trabalhos para cada uma das disciplinas. A regra diz que vocês têm até data tal para me entregar isso e ponto. Ok. Se eu fosse usar simplesmente a burocracia, chegou o prazo, eu não ia aceitar mais trabalho de ninguém. Acabou, azar o teu. Se fosse em aula presencial, era assim que seria, tá, pessoal? Salvo algum motivo muito bem embasado, eu não aceitaria trabalho fora do prazo. Agora, em que um dia falta luz, no outro dia falta internet, as pessoas estudam com celular, se eu não usar o bom senso e usar um pouco da minha subjetividade para fazer com que as regras sejam torcidas, nossa convivência ia ser uma desgraça, certo? Então tem que ter o bom senso. E essa era uma grande preocupação dele, que as pessoas usassem a ferro e fogo as regras e não virassem um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, porque a vida é assim. Tranquilos até aí? Sim? Tá. Mais importante desse slide aqui é exatamente isso aqui, ó. Ele disse o seguinte, as pessoas, e assim até hoje, por isso é tão importante que eu vou falar aqui, as pessoas estão divididas entre aquelas que têm e aquelas que não têm. Se vocês olharem, 80 e tantos por cento da nossa população não tem. 1,5% tem o mesmo tanto de riqueza que 82% da população brasileira. A grana que 1,5% tem é o mesmo tanto de grana que 80 e tantos por cento. Tem alguma coisa errada, concordam? Há uma desigualdade social muito grande. E aí, então, ele dividiu as classes entre aqueles que são possuidores, são positivamente privilegiados, que têm grana
ou tem propriedade. Antigamente, terra era um bem muito precioso. Hoje em dia, não é tanto. Dependendo de onde é a tua terra, ela pode não valer nada. Quem tem máquinas também. E hoje se privilegia muito o conhecimento. E antigamente, quem não tinha nada, ou seja, simplesmente nem cultura, nem educação tinha, era considerado um trabalhador negativamente privilegiado, que é o que a gente tem com quem não estuda no nosso país, e vou dizer para vocês, na maior parte dos países do mundo. Quem não tem um nível educacional básico decente, tende a fazer a tarefa que ninguém quer. Nós, brasileiros, quando vamos morar na Alemanha, por exemplo, nós só fazemos as tarefas que o alemão não quer fazer. Ser babá, ser faxineiro, trabalhar de garçom. O alemão não quer fazer isso. O alemão que estuda não quer fazer isso. Ah, mas tem alemão que não estuda? Claro que tem. A Alemanha Oriental ficou pobre durante muitos anos, ela ainda não chegou no mesmo nível da Alemanha Ocidental, mesmo o muro tendo caído, e você tem ainda uma parte daquela população que tem no máximo ensino técnico, que eles fazem trabalhos menores, só que o salário de lá é melhor, tá? Aí nós brasileiros vamos, aquele trabalho que nem o alemão oriental quer, é o que a gente faz. Se vocês pensarem, 1904 está ocorrendo em 2021, tá? Bom, quando você tem uma relação em que... Opa, perdão, o que você queria? Quando vocês têm uma relação em que alguém tem e alguém não tem, você tem o chamado poder. Ter conhecimento é ter poder. Ter propriedade é ter poder. Ter grana numa época de crise é ter muito poder. Tá, Sérgio, mas eu não sou filho de pai rico nem de mãe rica, minha família é de gente humilde. Como é que eu posso me sobressair e ter poder? Estudem. Façam o que os outros não fazem. Estudem mais do que os outros, que aí vocês vão ter poder. O poder, então, segundo Weber, era a probabilidade de impor a própria vontade dentro de uma relação social, mesmo contra a resistência e qualquer que seja o fundamento dessa probabilidade. Ou seja, eu tenho poder, você é obrigado a obedecer. Isso é o que era para Weber, tá? Nós vamos estudar alguns outros conceitos. Dominação. Probabilidade de encontrar obediência a um mando de determinado conteúdo entre duas pessoas. Eu domino. Os pais da gente têm uma dominação em relação a gente. Porque eles vão dizer assim, não, na minha casa as minhas regras, não é assim que falam? Enquanto você estiver sob o meu teto, você vai seguir o que eu mando. É assim, foi o que eu ouvi dos meus pais e é provavelmente o que eu falo para os meus filhos. Disciplina. Probabilidade de encontrar obediência para um mando por parte de um conjunto de pessoas que, em virtude de atitudes arraigadas, ou seja, faz parte, se eu não obedecer, eu sei que eu vou sofrer consequências, ela seja pronta, simples e automática. Então, nas empresas que você tem é disciplina. Dentro das casas, você pode ter dominação, se não houver diálogo, e pode ter disciplina, porque a gente entende que aquilo é o melhor para a gente. E aí, ela bebeu, naquela época, de uma ausência. Obviamente, nós estamos falando dos anos 30, tá? Não quando ela foi pensada. Ela se deu conta, os pensadores da teoria da burocracia, ela se deu conta que nem a teoria a administração científica do Fayol e a do Elton Mayer, relações humanas, conseguiam estabelecer uma razão para o trabalho do dia a dia. As empresas estavam cada vez ficando maiores, cada vez mais complexas, cada vez necessidade de mais comando, e eu precisava ter um regramento para esse aumento de complexidade. Quem outro dia me falou, foi uma empresa que nós fomos atender no IFRS Reage, em que a pessoa já estava falando dentro do mesmo negócio ter 2 ou 3 negócios. E aí eu virei para ela e disse, olha, eu acho fantástico essa sua ambição, mas você está começando. Se você mal dá conta do negócio único que você tem, à medida que você vai criando novas pernas nesse teu negócio, você só aumenta a complexidade. Lembrei agora, é uma personal organizer. Ela tem um Instagram dela, misturado com dela como organizadora de objetos da casa, né, e do guarda-roupa, e a venda de objetos. Ela criou várias frentes, botando tudo num pacote só. E ela tá louca porque ela não está dando conta das 3 coisas, é verdade? Porque ela é uma pessoa só. Então, se a gente quer fazer bem alguma coisa, a gente tem que usar um pouco de burocracia. Vamos fazer com que isso aqui funcione bem,
Na medida que isso aqui está crescendo sozinho, está funcionando bem, eu posso ampliar. E no momento que eu ampliar, eu tenho que trazer pessoas de confiança para que aquele negócio se amplie. Certo? Para isso, eu tenho que dar autonomia para aquela pessoa poder decidir, e significa conferir autoridade. Por isso é tão importante ter burocracia, para que a gente regre quais são as responsabilidades. Vamos pegar esse caso horroroso, que não sai mais da imprensa e tão cedo não vai sair, do Carrefour. Aquilo lá é pura teoria da burocracia, gente. As empresas terceirizam o serviço de vigilância porque elas não querem se chatear com vigilantes. Só que no momento que duas pessoas que estão representando naquele momento o Carrefour, mais uma terceira, que é fiscal de loja, batem e matam um cliente, o Carrefour passa a ser diretamente envolvido. Porque a lei diz que, mesmo que eu terceirize aquele serviço, os atos cometidos por alguém continuam a ser da mesma responsabilidade. Entenderam isso? A burocracia veio para regrar as coisas. Então não é porque o cara é terceirizado que eu, dono da loja, deixei de ter responsabilidade em relação aos atos dele. É como muitas vezes acontece nas boates e barzinhos, vocês daqui a uns dias vão começar a frequentar, em que o segurança da boate bate alguém lá fora. Tudo que ele fizer lá fora, mesmo ele só trabalhando para mim uma vez por semana, sendo terceirizado, ele e todo e qualquer ato que ele cometer vão recair sobre mim. Eu sou um réu solidário. Ainda, mas eu não sabia, eu nem estava lá, eu nunca falei para ele fazer isso. Azar o teu. Não vigiou o cara, não treinou o cara, escolheu o cara errado, ferrou-se. Que burocratiza isso tudo? A lei, certo? Então a lei também é uma forma de burocracia para que a gente discipline a nossa convivência. Eu não sei quantos de vocês aí moram em edifício, mas o estatuto que tem de convivência no edifício é um estatuto burocrático, onde eu digo o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. Se eu posso jogar bola no corredor, se eu posso andar de bicicleta lá no pátio, se eu posso fazer barulho depois das 10 e por aí vai, tá? É um regramento de convivência. E aí, essa teoria da burocracia, ela tem uma coisa legal lá, fez ênfase nos detalhes. Como as coisas devem ser feitas é o que ela prega. Por que é ênfase nos detalhes? Porque por mais que eu tente prever, sempre poderá acontecer alguma coisa que eu não previ. Então, a teoria da burocracia tenta prever ao máximo. Os contratos entre as partes, um contrato de locação entre alguém que é dono de imóvel e alguém que vai alugar aquele imóvel, é um documento burocrático, onde eu digo como eu te entreguei o apartamento, quais são as tuas obrigações em relação ao apartamento e como você deve devolver quando estiver saindo daí. E o que você não pode fazer. Tanto é assim, que se você fizer muita bagunça no edifício, o edifício reclamar para mim, eu que sou o dono do imóvel, te aluguei, eu posso romper o contrato a qualquer tempo, porque eu tenho provas dadas pelo edifício de que você não cumpriu aquilo que estava previsto no estatuto e você é obrigado a se mudar com as suas coisas, às vezes em 24 horas. Tá legal? Para poder entender um pouquinho mais, ele dividiu a autoridade em 3 tipos, tá? Em autoridade tradicional, autoridade carismática e autoridade racional burocrática. Nós vamos ver com calma já já, tá? Só para vocês entenderem esses conceitos de autoridade, eu tenho que falar um pouquinho antes de poder e dominação. O conceito de dominação dele foi construído depois de ter construído o conceito de poder, porque ele achava que o poder era muito amplo, qualquer um pode mandar no outro. Então ele achava que aquilo não estava legal. E aí, no conceito de poder, então, Weber estabeleceu que poder é a probabilidade de alguém, um grupo social, nós falamos dele há pouquinho, de impor a sua própria vontade a terceiros a partir de uma dada relação social. Então, de quem tem dinheiro sobre quem não tem dinheiro. Quem tem o poder político sobre quem não tem poder político, e aí por aí vai. O que diferencia a dominação enquanto tipo de poder do poder propriamente dito é o conjunto de crenças. Para haver dominação, eu preciso ter um grau de legitimidade. Puxa, o que é isso, Sérgio? Quando eu voto em alguém e essa pessoa assume o poder, eu estou legitimando o poder daquela pessoa. Então, o prefeito que vai assumir aí em Canoas nos próximos 4 anos vai dominar a nossa vida por 4 anos. Os vereadores que vão assumir aí vão dominar nossa vida por 4 anos. Por quê? Porque como nós fomos às urnas, nós os legitimamos. Então, eles não têm o poder pelo poder, mas o poder pela dominação. Parece complicado, mas não é.
Porque no momento que eu acredito que aquela pessoa tenha o direito de mandar, eu estou legitimando. Entenderam? Na empresa, se algum de vocês aí faz estágio, o patrão, o chefe de vocês, está numa relação de dominância em relação a vocês, porque vocês o reconhecem como tal, capaz de tornar a vida de vocês um inferno se vocês não obedecerem o que ele deseja ou ela deseja. Tá bom? Consegue enxergar bem esse quadrinho aí ou querem que eu aumente? Aumenta? Pra mim tá bom. Tá bom? Então tá. No tradicional, que é o poder patriarcal, é o poder do pai, né? Como é que funcionavam as primeiras populações? Aquilo que eu falei para vocês lá na nossa primeira aula. Mais importante que a Revolução Industrial foi a Revolução Agrícola, com que fez com que o homem se fixasse à terra. Na medida que o homem foi se fixando à terra, as famílias formaram clãs. Cada clã era um sobrenome de uma família. Clã Monteiro, clã Veiga, clã Almeida e por aí vai. E quem mandava era o mais antigo, o mais idoso de cada um desses clãs, que formavam um conselho patriarcal que determinava o que era certo e o que era errado. O que era certo e o que era errado dentro dos valores que aquelas pessoas tinham, tá? Se vocês forem hoje, 23/11/2020, lá no Marrocos, vocês vão descobrir que os homens lá podem ter 3 mulheres ou mais. Só que tem uma coisa, ele tem que dar sustento para toda a família. Então, não adianta eu querer ter 3 mulheres se eu não puder sustentá-las, né? Os pais daquela mulher também serão sustentados por mim. Então, se eu só puder sustentar uma, eu só terei uma. Se eu puder sustentar 4, eu poderia ter 4 ou mais, tá? As características que ele não tem razão, não veio da lógica, ele é um poder herdado de pai para filho. Se o filho homem será aquele que assumirá o poder após a morte do pai, era o que acontecia com os reis antigamente, o filho homem mais velho é o que assumia, por isso que eles matavam muitos aos outros. Se vocês nunca leram Shakespeare, Shakespeare trata de toda a sacanagem da coroa inglesa durante todos os anos, era irmão matando irmão para poder assumir o poder. Ele é legitimado pela tradição, pelos hábitos, pelos ritos e costumes, é assim que é e é assim que nós vamos continuar, e é muito comum dentro de um contexto patriarcal, patrimonial. Hoje, onde nós temos isso? No interior do Nordeste, por exemplo, são os coronéis, os donos do latifúndio, que são os donos das pessoas ali no entorno e que determinam se aquela pessoa vai ter emprego ou não vai ter emprego. Se eu determinar que você não vai ter emprego, você tem que mudar de região, porque ninguém vai querer me afrontar. Nem o mercadinho da esquina vai te contratar, porque eu não quero que te contrate. A carismática. Quando lembrar de carismática, lembre de carisma. Quem tem carisma é uma pessoa que a gente respeita, venera, tá? Não foi imposto. Então, ela é muito menos imposta, ela é uma pessoa em quem eu acredite. Jesus Cristo, um líder carismático, tá? As pessoas o seguiram. Ela não está ligada à razão, não é herdada, ou seja, não passa de pai para filho. E, de um modo geral, alguém é escolhido para o posto, aquele que a gente obedece, e a gente vai para uma guerrilha, vai para uma guerra acreditando que aquela pessoa é a pessoa. Hitler, por mais canalha que tenha sido, foi um líder carismático, ele botou numa nação para dentro de uma guerra. E, finalmente, a legal, racional ou burocrática, que é onde eu uso a razão para dar poder àquela pessoa. Como é que eu dou poder hoje nos Estados modernos? Através de um processo eletivo em que as pessoas põem o seu nome, eu vou lá, concordo ou não concordo, voto em A, em B, e aquele que tem a maioria dos votos acaba ganhando. Aqui no Brasil, uma pessoa vale um voto. Nos Estados Unidos, não sei se vocês acompanharam, não é assim que funciona. Lá, o número de votos, quanto maior for, vai ser o maior o número de delegados que aquele partido vai conseguir. Então, um estado pequeno, por exemplo, eu posso ter 10 milhões de votos e ter 10 delegados. Num outro estado, eu posso ter 50 milhões de votos e ter 15 delegados.
Puxa, mas essa diferença é pequena, não é proporcional. É uma conta maluca que eles fazem, porque foi a fim feito lá na época da criação do Estado americano, em que não é um número total de votos que vai determinar quem vai ser presidente dos Estados Unidos, e sim o número de delegados. Quanto mais delegados eu tiver, melhor. Só vou contar para vocês por que eles pensaram isso dessa forma e não mudaram até hoje, porque eles sempre entenderam que toda unanimidade pode ser manipulada. Eu posso falar coisas que vocês querem ouvir, eu posso criar o Bolsa Família e manipular a tua vontade, e você vota a meu favor, tá? Então foi para evitar esse tipo de manipulação que eles fizeram por delegados e não por uma pessoa um voto. Vantagem da burocracia. Racionalidade burocrática. Eu só tento achar, ela é baseada na eficiência, tá? Eu tento sempre buscar aquele meio que eu vou gastar menos, fazer mais. Quem vai assumir um determinado cargo, uma determinada função, tem que saber exatamente o que vai fazer. E isto é um problema. Por exemplo, eu, Sérgio, meu concurso para o Instituto Federal foi Gestão/RH. Gestão/RH quer dizer que eu preferencialmente tenho que dar disciplinas ligadas à gestão de pessoas. Puxa, Sérgio, quer dizer que você pode se recusar a dar financeira? Posso, porque não está descrito no meu cargo que eu dou aula de financeira. Tanto é que havia o concurso Gestão/Finanças. Pô, Sérgio, quer dizer que, então, que se você não quiser dar gestão pública, você não precisa? Não preciso dar. Então, por que eu digo que é ruim? Porque isso acaba engessando, tá? Mas por que isso era importante na época que foi bolado? Porque era uma bagunça, não tinha uma normatização. Então, cada um fazia o que queria ou o que não queria. Então, quando eu defino que você tem que fazer isto, acabou o problema. Eu não sei se vocês têm porteiro nos prédios de vocês, onde vocês moram, mas se eu não der exatamente as funções que aquele porteiro deve fazer, eu corro sérios riscos de entrar ladrão. Por quê? Porque geralmente quem vira porteiro não teve um curso preparatório para ser porteiro. Essas pessoas batem na porta do edifício, pedem emprego, vão lá e assumem. Não existe um cursinho de como ser porteiro. Não existe um curso técnico como ser porteiro. Então eu crio um regramento para que essas pessoas saibam no que elas devem se pautar. Eu não devo deixar entrar entregador, eu não devo deixar entrar estranho sem identificar. Se não houver ninguém no imóvel que a pessoa está dizendo que quer ir, eu não posso deixar entrar aquela pessoa. Se o meu edifício tem 2 portões, eu não posso nem deixar a pessoa passar do primeiro portão, porque ele pode ser um ladrão e me render, então eu tenho que atendê-la antes do primeiro portão, e se eu entender que aquela pessoa está me oferecendo risco, eu tenho que acionar a polícia ou outros meios, e assim vai. Eu tenho que ter uma série de regras para evitar que entre um ladrão no edifício e roube todo mundo, tá? Vantagem muito legal da burocracia. Como todo mundo já sabe o que tem que fazer, na hora de tomar a decisão, todo mundo já sabe qual a decisão que tem que tomar. Eu não preciso criar uma reunião. O que a gente vai fazer? É assim, para caso aconteça isso, faça isso. Caso aconteça aquilo, faça aquilo. Eu não preciso dizer para vocês, quando acordarem de manhã, que vocês têm que escovar os dentes e ir ao banheiro. Preciso? Alguém criou uma rotina burocrática na vida de vocês que determina o que vocês devem fazer todo dia. Se pegar os 2 malucos que tem aqui em casa, os 2 primeiros eles tomam café, não tem jeito. Eu nunca consegui mudar isso deles. Eles primeiro tomam café, depois eles vão ao banheiro e escovam os dentes. Eu escovo os dentes antes de tomar o café e depois de tomar o café. Eles economizaram uma etapa. E não tem jeito de mudar. Tá? Univocidade, essa é uma palavrinha sacana. Univocidade. Univocidade quer dizer uma única forma. Quando eu dou as informações por escrito, e somente para a pessoa que deve lê-la, eu não dou para qualquer um. Por exemplo, eu quero falar sobre a disciplina de gestão pública, eu só vou mandar para os alunos da gestão pública, eu não vou mandar para os alunos da introdução à administração. Se eu quero falar sobre uma tarefa de um determinado aluno, eu vou mandar para aquele aluno determinado, eu não vou mandar para todos os alunos. E eu vou mandar por escrito. Por que por escrito? Porque aí não tem jeito de você dizer que interpretou minhas palavras ou não estava prestando devida atenção naquele momento, porque você tendo escrito,
você pode ler tantas quantas vezes necessitar. Extremamente importante também na Universidade de Interpretação é que eu devo ser o mais formal possível na hora de escrever um texto. Vou contar para vocês o que aconteceu comigo na aula de gestão pública, tá? Para vocês entenderem e mostrar que o aluno não está preparado. Eu estou falando de alunos universitários. Dos 29 inscritos, de um modo geral, no superior, as pessoas escreveram em muitas disciplinas, mas não estão conseguindo fazer todas elas. A minha é uma dessas. Dos 29 inscritos, apenas 12 estão fazendo as atividades. Eu tenho que me proteger de alguma forma de um processo judicial futuro. Puxa, aluno entra com processo? Entra. Tem todo tipo de ser humano. E aí, eu normalmente, assim como faço com vocês, eu mando tudo pelo Moodle. Pelo e-mail. Quando chega na hora de uma recuperação, eu informo pelo Moodle. Por que pelo Moodle? Porque, apesar de eu ter a condição de ter salvo os e-mails, no Moodle está registrado para daqui a 10 anos. O e-mail, mais cedo ou mais tarde, ele vai acabar se apagando. Eu vou apagar, eu vou trocar de Gmail, sei lá, tudo é possível. Ou eu posso ter saído da instituição, eu posso ter morrido. Se está no Moodle, o Sérgio pode ter saído do Instituto Federal, que lá está. Então, o que eu coloquei lá no e-mail da gestão pública? Caros alunos, aqueles que não fizeram nenhuma das atividades têm até o dia tal para fazê-las. Estendi o prazo. Aqueles que optarem por não fazer nenhuma atividade e preferirem fazer a prova de recuperação, avisam antecipadamente que ela será uma prova difícil e extensa. Dia tal vou postar a prova. Puxa, aí no dia tal eu postei a prova. Eu recebi um monte de e-mail de alunos que fizeram tudo, achando que precisavam fazer a prova de recuperação também. Pô, professor, mas o senhor mandou para todo mundo. Aí eu tive que explicar para o cara. Por que eu mandei para todo mundo? Porque o Moodle manda para todo mundo. Eu não tem como escolher qual aluno vai receber. Pô, aí usa a cabeça, né? Usa o cérebro. Se você fez tudo, não é para ti a prova de recuperação. Tá tranquilo. Né? À medida que tu foi mandando, eu fui recebendo. Ó, tá ok, tá aprovado, tá ok, ó, tá faltando um trabalho. Eu tomo todo esse cuidado. Mas tem uns artistas que leem de qualquer jeito. E aí, quando eu expliquei para um deles, com quem eu tenho mais convivência, que isso é uma forma de eu me preservar, eu estou criando uma burocracia para me defender de qualquer processo futuro. Entenderam? Alguns de vocês já foram atendidos por médicos e enfermeiros aí em alguma etapa da vida de vocês, ou tiveram algum familiar sendo atendido por médico e enfermeiro. Todos nós, quando somos atendidos num consultório, ou no hospital, ou num posto de saúde, eles fazem uma ficha da gente, um prontuário. Quanto mais bem preenchido estiver aquele prontuário, mais chance eu, profissional da saúde, tenho de me defender de uma acusação futura sua de ter sido mal tratado, ou de não ter dado a opção correta, ou de não ter feito os pedidos de exames corretos. Por exemplo, paciente chegou no consultório queixoso, revela dores de cabeça constantes há X dias, e tal. Recomendei fazer tomografia, aguardo o resultado. Recomendei, prescrevi 3 paracetamol por dia. Aí você vem numa segunda vez e não traz os exames. E aí eu descubro durante a tua fala que você também não está tomando paracetamol e quando toma de forma irregular. Aí eu vou botar lá no prontuário, olha, o paciente revela não está tomando de forma adequada, conforme prescrito. Por que eu preciso colocar isso? Porque se você vier a morrer, a sua família não pode me processar dizendo que eu não dei atendimento. Eu dei, você que não seguiu. Entenderam? Eu reduzo as possibilidades graças à burocracia. Então, eu estou tentando mostrar para vocês, com esses muitos exemplos, é que ela é muito necessária para quem vive em coletividade, que nem todos nós vivemos. Hoje, nós recebemos as planilhas de notas de vocês, de atividades de vocês. Dessa turma, tenho 2 alunos que não me entregaram nada. Um deles disse que ele queria me entregar e até hoje não me entregou. A outra sequer me responde e-mail. E um terceiro, que eu acho que ele prefere fazer provas de recuperação e que também receberá, assim, a exemplo de todos vocês, no final do segundo trimestre, um Moodle informando que a prova de recuperação está lá disponível, mas que eu sugiro que faça os trabalhos, porque será mais fácil fazer os trabalhos do que a prova, porque ela estará extremamente puxada. Vai da cabeça de cada um. Certo? Já teve gente que foi embora. Deixa eu dar uma pausinha aqui e falar com vocês uma coisa. Eu estou com uma preocupação
em relação aos trabalhos. Essa vez foi um pouco pior do que da outra vez. Estão me faltando 15 trabalhos ainda. Desses 15, só um me mandou um e-mail justificando que houve um problema lá no seu vídeo e que vai me mandar depois. Os demais, nem tchuns. Então, se vocês estão achando um saco fazer o vídeo? Não tá legal? Vocês preferem voltar a fazer a tarefa do estilo normal? Exercício e tal? Prova? Eu, por mim, mudo, não tem o menor problema. Meu objetivo era não encher o saco de vocês. Poxa, eu gosto. Tá bom, tá. Eu vejo que você gosta, tá. Alguém quer se manifestar? Eu não consigo ler isso aqui. Tá muito complicadinho. Peraí, deixa eu abrir o negócio aqui, fica mais fácil. Eu também sou. Para mim está sendo mais fácil e legal fazer os vídeos. Tá. Bom, se alguém... Sim, tranquilo. Se alguém levantou a mão, para mim não adianta levantar a mão, porque vocês fazem isso e eu não enxergo levantar a mão aqui. Eu estou com a apresentação. Pode falar. Pode abrir o microfone, quem quiser abrir. Pode abrir. Eu não sei se dá pra me ouvir. Porque não sei Ouço bem. Alto e claro. Eu não sei. Pra mim, no começo, foi um pouco... Não é chata a palavra, mas foi um pouco complicado, tipo, pensar em como eu ia fazer o vídeo e em como eu ia montar e como eu ia me colocar em duas telas e tal. Foi meio trabalhoso de pensar. Mas eu prefiro fazer assim do que fazer prova escrita. Então, foi uma opção, sabe? Então, acho que quem prefere simplesmente fazer uma prova e não tá afim de gravar ou não tá afim de aparecer em tela e tal, faz a recuperação de boa, sabe? Mas eu curto fazer os vídeos, apesar de dar muito mais trabalho do que só sentar e fazer uma prova. Você nunca fez minhas provas. Imagino. Não, eu acho que vocês vão fixar muito mais tendo que pensar de forma criativa e gerar um vídeo do que decorar um monte de coisa para responder uma prova, entende? Eu acho que vocês vão levar para a vida por mais tempo. Mas tá bom, se no meio do caminho aí vocês entenderem que não tá legal, pode falar. Uma pergunta, não tem muito a ver com isso, dos vídeos e tal. Eu também gosto de fazer os vídeos, mas é sobre notas. O senhor chegou a postar alguma coisa no Moodle, ou no Moodle não, mandar por e-mail? Não, todo mundo que me entregou e eu dei ok, recebeu nota 10. Oh, meu Deus. Tá, eu vou conferir meu e-mail. Não se preocupa, você não está me devendo nada, só de relações humanas de agora. Relaxa, senhor. Eu vou fazer... Dá pra fazer em dupla, né? Dá para fazer em que eu tô editando. Quadra. Eu tenho um gato que já apareceu 2 vezes, já virou artista de cinema, tem um irmãozinho que já apareceu em todos, tem um pai que deu um sorriso muito triste do tipo assim, minha filha me faz fazer cada um. Tem uma que cozinhou tanto que eu fiquei cansado só de ver cozinhar e por aí vai. Tem de tudo. As ideias são bem díspares, são bem diferentes. E tem aqueles que dividem a sua imagem em 3 e conseguem apresentar em 3 vezes a mesma coisa, que eu já até falei para uma delas que eu tinha que dar nota em dobro para atuação em dobro. Vocês não lembram, mas existia uma novela há muitos anos atrás, que eu não lembro mais o nome, era Laura e a Ruth. A atriz Glória Pires desempenhava o meu papel. Viu? Na minha noveleira eu acompanho. Então... Eu não lembro mais do nome da novela, mas... Ruth e a Raquel, Mulheres de Areia. Isso aí. Saudades desse tempo, eu assisti a novela. Quando não tinha telefone. Pois é, então larga o telefone, pô. Ou então assiste a novela pelo telefone, Globoplay. Bom, vamos lá. Toma jeito, Henrique. Bom, então tá. Vamos continuar assim. Se em algum momento a turma entender que tá um saco fazer, a gente muda e vai pro jeito tradicional, que é prova para todo mundo. Tá maravilhoso esse jeito. Quem disser ao contrário, tá delirando. Não é, cara. Não é. As pessoas, graças a Deus, não são iguais, senão o mundo seria muito chato. Mas tá ótimo assim. Por mim tá ótimo. Então tá bom. Apenas só que a Leila não está mais com a gente. A Leila vai fazer a parte separada, a disciplina dela, entendeu? Assim, e assim está. Bom, nós estamos lá. Redução de custo, erros e tempo. Caras, quando a gente tem uma receita de bolo sobre como deve fazer, a gente reduz custo, erro e tempo. Porque eu sempre vou fazer da mesma maneira. Para aí, professor. Redução de custo, erro e tempo.
Isso está parecendo a administração científica, que era obrigada sempre a fazer da mesma maneira. Isso aí. Ela lembra muito a administração científica nessa hora, porque ela me obriga sempre a fazer a mesma coisa. Isso é uma vantagem? Para a empresa é. Para a pessoa que faz, não é não. É um saco fazer sempre a mesma coisa. Imagina o que é carimbar papel o dia inteiro. Só carimbar. É o que muita gente faz, tá? Vão nos cartórios. Vão algum dia no cartório e vocês vão ver que tem sempre 2 ou 3 pessoas sentadas numa mesinha que recebem papel de todo mundo que está no balcão e elas vão lá, olha, mais ou menos, porque a gente vê que é bem mais ou menos que eles olham, porque aquela velocidade que eles olham é bem mais ou menos, vão lá e carimba e assina, carimba, assina, carimba. É o que as pessoas assinam o dia inteiro. Cara, deve ser muito chato, tá? Mas cada um. Agora, eles ganham uma grana boa, viu? Dá uns 200 mil reais de salário por mês, eu acho que vale a pena carimbar e assinar todo dia. É um dos maiores salários que existem, é o do dono de cartório. É concurso público, para quem quiser saber. Que bom, obrigado, Ana, valeu. Garantia de continuidade da organização. Aqui é um baita ponto e muito positivo. Quando eu tenho tudo escrito, se a pessoa vai embora, quem vai assumir no lugar vai saber o que vai fazer, porque está tudo escrito. Quando o conhecimento está só na cabeça de alguém, aquela pessoa vai embora, ninguém vai saber da continuidade. Então, isso é extremamente importante. Aí nós temos 2 nomes, que vocês vão se familiarizar com esses nomes agora o resto das vidas de vocês, independente da profissão que vocês vão adotar. Um deles é POP. POP é Procedimento Operacional Padrão. O outro é NT, Normas Técnicas. Os 2 querem dizer a mesma coisa. São papéis que dizem passo a passo o que eu devo fazer. Se vocês já se deram o trabalho, eu sei que brasileiro não tem hábito disso, mas se vocês já se deram o trabalho de abrir um manual de algum equipamento elétrico ou eletrônico, vocês vão ver lá, verifique a voltagem do seu aparelho, da sua rede elétrica. Tire o papelzinho do fio, mas tome cuidado antes de botar na tomada. O botão tal significa tal coisa, o botão tal significa tal coisa, certo? Aquilo é um conhecimento que vem junto com o aparelhinho. Se o aparelhinho for embora, ou se você vender o aparelhinho, o ideal é que vocês deem um manualzinho junto para a pessoa que vai assumir aquele aparelhinho. Claro que nós estamos falando de um monte de gêniozinho que pega qualquer aparelho celular que nunca mexeu na vida e vocês conseguem destrinchar aquilo em 5 minutos. Eu sei porque eu vejo pelos meus 2. Mas eu sou dinossauro. Eu preciso de ter um guia para me dizer o que eu devo fazer. Eu já sei que tem uma base, que é configurações, ajustes e tal, que todo aparelho tem. Mas, cara, se eu não tiver outros conhecimentos ali, eu não vou saber usar todos os recursos. No caso das empresas, isso significa que eu vou mudar, por exemplo, de setor e junto comigo vai um manualzinho de como eu devo trabalhar. Agora, mais importante do que o trabalho do dia a dia, que eu dando 1 a 2 lidas e vendo aquilo lá algumas vezes, eu vou acabar decorando. É aquelas coisas que eu só faço muito raramente. E aquelas que eu faço muito raramente, o ideal é que eu esteja aquilo descrito num POP ou numa norma técnica, para quando precisar fazer de novo, tem coisas em hospital que a gente faz 1 vez por mês, 1 vez a cada 2 meses. Aí eu vou lá e, tá, siga isso. Hoje, por exemplo, a moça do Banco do Brasil entrou em contato comigo e me deu um passo a passo de como eu deveria fazer no aplicativo. Foi fantástico, porque com o passo a passo dela, e daqui a uns 6 meses? Daqui a uns 6 meses eu vou precisar do passo a passo de novo, porque eu nunca mais vou fazer esse troço. Certo? Então, estar com tudo descrito é extremamente importante. Lamentavelmente, muita empresa não tem nada descrito. Está na cabeça da pessoa, a pessoa não conta para ninguém como é que faz, porque ela sabe que se ela contar, ela tem chance de perder o emprego. Eu já vi isso acontecer demais, principalmente no serviço público, com os cargos comissionados, os famosos CCs. Eles assumem determinada função, porque são chegados a tal vereador ou a tal não sei quem, e lá criam uma determinada burocracia, engessam e não deixam ninguém saber. E aí é dificílimo de você trabalhar com aquela pessoa, porque aquela pessoa ela cria resistência a tudo, e se por acaso ela muda de cargo, ela não conta para ninguém e deixa a outra pessoa se virar, faz você sozinho, tá? Não é legal. Então, extremamente importante que isso esteja tudo por escrito. Outro ponto legal, quando está tudo por escrito, eu reduzo a possibilidade de atrito, porque eu já sei o que eu espero de ti e o que eu espero dele. Por exemplo, eu sei o que esperar do porteiro, eu sei o que esperar do zelador,
eu sei o que esperar da higienizadora do meu edifício. Ah, eu sei o que esperar do médico, eu sei o que esperar da enfermeira, eu sei o que esperar da dentista, porque isso já está tudo previsto. Eu sei o que esperar de ti. E quando eu não tenho algo que eu espero de ti, aí tem o atrito. Tá? Constância. Quando você faz tudo sempre da mesma maneira, as decisões são sempre tomadas igual, não é de acordo com a cara do freguês. Então, eu, por exemplo, não vou fazer distinção porque um camarada entrou no supermercado de bermuda e camiseta daquelas regatas que lá no Rio a gente chama camisa de português, que os portugueses adoram usar aquela que é sem a manga, porque ele é negro e está vestido de uma maneira mais simples. Eu trato todos da mesma maneira. Vamos pegar o meu caso aqui, ó. Eu sou branquinho, narigudo, careca. Quando eu fui procurar minhas casas aqui em Novo Hamburgo, eu tinha um carro velho. Os corretores me tratavam de uma maneira. Nesse meio tempo, eu resolvi trocar um carro. Nós decidimos que nós íamos pegar um carro mais cheio de nheco-nheco. Comprei o carro. Os mesmos corretores me tratavam de uma outra maneira. Se eu tenho uma constância, independente da forma como aquela pessoa vier, eu vou tratá-la sempre da mesma maneira. Eu não preciso mudar a regra de acordo com a cara do freguês. Nesse ponto, a burocracia é legal. Tá? Confiabilidade. Isso é uma outra coisa legal. Casos que ocorreram, que foram tratados de uma maneira que deu certo, devem ser sempre tratados da mesma maneira. Isso é a base do tratamento de doenças. A gente, para uma determinada patologia, procura agir sempre da mesma forma, o que não me deixa mentir a Covid. Já se descobriu que o tal da hidroxicloroquina não serve para Covid. Se tentou. Depois se tentaram outros medicamentos e não deu certo. Agora, o que se descobriu, tudo saiu hoje, é que pessoas que fazem atividades físicas têm menos chance de pegar a forma grave da doença, porque você cria maior resistência corporal e... mas isso é certo para todos? Não, tanto é que teve atleta que foi para o beleléu. Mas isto aumenta a probabilidade de você não desenvolver a forma grave. Não é segurança de 100%, porque tem um fator genético aí que nos permite morrer do coração fazendo esporte, certo? Então, não é para 100% das coisas, mas aumenta demais as chances. E o grande benefício para as pessoas é que quando eu crio uma burocracia, eu crio uma forma das pessoas serem treinadas. Eu divido as responsabilidades sem sobrecarregar alguém. Isso é muito importante. Como é que vocês estudam matemática? Alguém pode me dizer como é que faz hoje o estudo da matemática? Vendo vídeo. Tá, e aí... A disponibiliza lá no Eu faço bastante exercício. Opa, desculpa. Também, ela disponibiliza os exercícios e a gente pega os exercícios com base naquilo que a gente aprendeu no vídeo. Tá. A Cal, vocês dois falaram uma coisa que é o que eu queria tanto ouvir: exercício. Se eu faço muitos exercícios, chega uma hora que eu começo a entender como funciona, o meu raciocínio matemático começa a compreender como é que funciona aquela estrutura. Se eu só decorar que toda vez que eu encontrar aquela estrutura eu tenho que meter aquela formulazinha, eu não teria entendido, eu teria decorado, o que não é legal. Porque se mudar a complexidade da coisa, eu já não consigo mais aplicar a formulazinha. Se eu fizer muitos exercícios variados, eu começo a entender como é a lógica daquilo. E aí... Joia, meu filho. E aí eu automaticamente treino. Isso, o que ela criou foi um processo burocrático para vocês, facilitando com vídeo e facilitando com lista de exercícios. A minha recomendação é: façam exercícios até cansar o dedo. É a melhor forma de estudar matemática. Foi assim que eu fiz a minha vida inteira. Dilemas. Quando se fala em dilemas ou disfunções, você está falando dos defeitos da teoria. Tá? Um dilema da teoria da burocracia é que você tem, ou poderá ter, chefes que são burocráticos e chefes que não são burocráticos. Eu, por exemplo, sou burocrático para aquilo que eu acho que é válido ser burocrático. Para as outras coisas, eu sou o maior quebrador de regra que existe na face da Terra. Eu passei a minha vida quebrando regra. Aliás, eu acho que eu ganhei dinheiro mudando processo. E os processos geralmente estão descritos. E o que eu fazia era botar o processo aquele em uso, e à medida que eu ia utilizando e praticando, eu ia vendo novas formas de fazer. E aí eu ia quebrando e fazendo de outra forma. Com o tempo aquilo era incorporado à rotina,
mas até aquilo ser incorporado demorava um pouco, tá? E, claro, causava algumas celeumas com os mais burocráticos. E o grande problema das organizações é quando você tem um setor que o chefe é muito burocrático com outro que é não burocrático. E aí há uma quebra, as pessoas não sabem mais como agir. Então esse é um cuidado que a gente tem que ter quando faz troca de chefias de setor. Isso vai acontecer com vocês quando vocês tiverem mudanças de professores durante o ano letivo. Um determinado professor passou a dar outra cadeira em outra coisa porque ele era mais importante naquela outra disciplina, e aquela disciplina mais comum, vários sabem lecionar, ele é tirado daquela cadeira e botado em outra, ou então é um professor substituto, ele sai e volta ao efetivo, ou entra outro substituto. Vocês vão sentir que tem uma quebra, e essa quebra demora uns dias para vocês tomarem ciência, tá? Me perguntaram por que eu não me afastei enquanto eu estou fazendo essas cirurgias todas. Eu operei o joelho, vou operar o ombro, depois vou operar outro joelho. Porque eu sei o quanto essa quebra impacta na vida de vocês. Vocês já têm muito a vida impactada. Como vocês só precisam ouvir o meu cérebro e eu preciso ficar deitado com gelo, não havia por que me afastar. Disfunções, então, são os grandes defeitos da burocracia. ênfase excessiva em regras e regulamentos que inibe a flexibilidade. Gente, isso é extremamente importante. Dependendo em que eu estou trabalhando, se eu trabalho com seres humanos, se o meu negócio é serviço, não é necessariamente indústria, eu tenho que ser flexível. Vou contar um caos para vocês. Nos anos que eu voava de Varig, Varig é uma companhia aérea que não existe mais, era uma companhia aérea brasileira, era a maior que existia na América Latina. Nós tínhamos um serviço de bordo bastante grande. E os meus voos tinha muitas vezes mães com crianças. Então o que eu fazia? Eu quebrava a regra. Eu primeiro servia as crianças para que as mães pudessem cortar a comida das crianças, e à medida que eu servia as crianças e as bebidas das crianças, aí eu começava a servir os adultos. Eu levava, às vezes era 6, 7 ou 10 bandejas num voo de 200 pessoas. Não era nada representativo. Mas para aquele pai e para aquela mãe era um conforto, porque ela poderia dar a atenção devida, e quando fosse comer a sua comida, ela ia poder comer a comida dela sossegada, e a criança ia brincar com alguma coisa que a mãe inteligentemente deveria ter trazido para o avião, como uma coisinha para brincar. Hoje em dia tem os laptops, mas naquela época era revistinha. Eu fui censurado algumas vezes por fazer isso. E a questão era simples, eu me colocava no lugar daquela mãe e daquele pai, às vezes omisso, precisando de um pouquinho de carinho. Imagina se ela está no meio ainda e a criança está na janela, que era o que geralmente acontecia, e ela fica com menos mobilidade ainda, porque tem o outro passageiro que nem sempre é o marido, que está lá, ou um pai com a filhinha ou o filhinho. É muito mais prático se você der isso antes. E aí eu sempre fiz isso. E até que um dia eu não vi, isso é culpa minha, havia uma passageira que não tinha os braços. Era uma adulta sem braços. Eu estava na cabine dianteira e na hora do serviço eu fui servi-la e eu me dei conta de que eu estava fazendo bobagem. Aquela mulher vai comer como, né? E eu imediatamente pedi desculpas. Você se importa de comer daqui a pouquinho que eu venho te ajudar? E ela imediatamente agradeceu. Terminei de servir todo mundo. Fui lá, cortei tudo na frente dela, servi na boca dela. Ela comeu com calma e todo mundo estava servido. A gente tem que ser flexível quando a gente trabalha com seres humanos. Não dá para ser sempre receita de bolo, porque senão a gente deixa de ter humanidade no serviço. Isso é muito grave, principalmente quando é serviço público, tá? Excessiva formalização e documentação. Ah, meu Deus do céu. Já foi pior, tá? Hoje em dia, com a digitalização do serviço burocrático no Brasil, melhorou muito. Vocês, obviamente, não têm idade para votar, mas eu fui votar com o meu aplicativo no celular. Não tive que procurar o maldito papelzinho, né? Facilita demais. Minha carteira de motorista hoje em dia está no meu celular. Mas, puxa, como é que eu faço hoje para conseguir uma carteira de motorista? É fácil? Não é simples. Tem uma série de documentos. Vocês, quando vieram estudar no Instituto Federal, vocês tiveram que entregar a vida de vocês e dos pais de vocês. Pular para dentro do Instituto Federal. Para que tanto papel? Não sei. Deve fazer fogueira no São João, imagino eu. ênfase nos cargos em detrimento das pessoas. Sim, isso é importante. A teoria da burocracia, ela olha o cargo e não a pessoa que está ocupando o cargo. Tá? Essa é uma teoria que não cabe mais nos dias de hoje. Porque hoje a gente entende que os cargos mudam, porque a tecnologia faz os cargos mudarem.
Até os anos 40, os cargos eram sempre os mesmos. Você começava como caixa e ia terminar como caixa. A tecnologia não alterava. Você começava como estafeta do balcão, lá como burocrata do balcão, você ia terminar como burocrata do balcão. Hoje, o mundo mudou. Se incorporou uma tecnologia, basta você ver as caixas de supermercado, que hoje não fazem mais conta, né? Elas passam aquilo no scanner, os códigos, aquilo cai, você diz quanto é para a pessoa. Se a pessoa for pagar em dinheiro, você digita o valor que a pessoa está te dando em dinheiro, você não precisa nem fazer cálculo matemático, a máquina faz para você. No meu tempo de garoto, as caixas tinham que fazer a conta de cabeça, elas tinham que ser boas de matemática, tá? O que tem nos supermercados mais modernos? Já existe no Rio, São Paulo, Vitória. Eu acho que Porto Alegre não tem. Você entra, bota as coisas no... Bom, você vai falar lá fora, tá? Nova York também tem. Você bota as compras no teu carrinho, um sensor olha todos os códigos de barra e já debita no teu cartão de crédito. Aquela pessoinha que hoje passa no scanner vai deixar de existir. Por que precisa ter cobrador de ônibus? Alguém já se perguntou para que precisa ter cobrador de ônibus? Desculpe se alguém aí é pai, é cobrador de ônibus, mas não tem lógica de ser cobrador de ônibus, mas no mundo de hoje, que todo mundo usa vale transporte, e aí as pessoas criam uma burocracia dizendo que aquela pessoa é importante que aumenta a segurança, até parece. Chega alguém com a arma na cabeça dele e leva todo mundo, certo? Quem ocupa o mais alto posto hierárquico toma as decisões. Isso é uma grande verdade. Em organizações burocráticas, a pessoa da linha de frente não toma decisão. Alguns de vocês já foi a outlet aí? Outlet de sapatos, outlet de roupas esportivas? Isso é muito comum. Já. Pois é. Vocês sabem para que foi inventado o outlet? O outlet original, lá o americano, ele foi criado para mercadorias que saíram de linha ou para mercadorias que o cliente comprou, não gostou e devolveu para a loja e levou uma outra no lugar, ou mercadorias que vieram com defeito, o cliente voltou na loja, devolveu, ela foi consertada e vendida nos outlets. Aqui no Brasil se criou um outro estilo de outlet, que é o outlet de fábrica, que as roupas, sapatos e outras coisas são feitas na fábrica e vendidas na loja de fábrica. Elas não têm intenção de concorrer com o comércio local. Para que serve? Porque o cara que está te atendendo ali no outlet é funcionário da fábrica. Ele tem contato direto com o cliente e ele toma decisões em favor do cliente e depois repassa para a fábrica, olha, tal sapato, tal cliente reclamou que aquilo machuca naquele tipo de solado ou aquele tipo de ponta do pé, que eu nunca sei o nome daquele troço, que machuca o dedinho do lado direito, ou pessoas que têm o pé mais chato não gostam de tal forma. Ele tem um poder decisório de conversar com o cliente, de fazer o que for melhor para o cliente e depois repassa as informações para a fábrica. Por que isso é tão importante? Porque aí nos novos sapatos eu já repenso com as críticas dos clientes. Em muitas lojas, se você for tentar trocar alguma coisa, o funcionário, a primeira coisa que ele vai fazer é, com licença, eu vou verificar com o gerente. Ele não tem poder para nada. Isso é muito triste. Organizações como essa, como Lojas Colombo, por exemplo, são organizações que as pessoas não têm liberdade de pensamento. E se elas não têm liberdade de pensamento, elas não têm liberdade de ação. E aí o teu cliente fica mal atendido. Ele não é cliente de João, de Maria ou de José. Ele é cliente das lojas tal. E ele gostaria de ser atendido por qualquer um, a qualquer tempo, sempre da mesma maneira e sempre acolhedora. Nós estamos indo para a reta final já, tá? As regras acabam por se tornar sagradas. Isso é muito, muito grave. Eu não posso ter nada sagrado para ninguém. Porque, como eu disse, quando eu atendo seres humanos, eu preciso ter flexibilidade. Extremamente importante. Muito comum, extremamente comum, quando eu crio uma burocracia, uma das coisas que eu faço para mostrar o meu poder é o tamanho da minha mesa, a posição da minha mesa na sala. Não é à toa que o pai, o ser masculino, senta em geral nas famílias na ponta da mesa, porque aquela é a posição de comando. Isso é burocracia, pessoal. A gente não saca, mas é, tá? Eu vou parar por aqui, eu vou continuar na próxima aula,
vou pedir a gentileza de vocês fazerem os deveres. Deixa eu ver como é quantos slides... exatamente. Eu vou pedir a vocês a gentileza de fazer os slides. Na próxima aula, a gente vai terminar a teoria da burocracia. E se vocês não se importarem, a gente já corrige junto a teoria da burocracia. Pode ser? O exercício? Que tal? Sim? Pode ser? Sim. Tá, eu vou professor. mandar. Joia. Que a gente ganha tempo e, de repente, vocês se livram de mim uma semana antes ainda. Tá? A teoria estruturalista é pequena, então é bem tranquilo. Eu vou mandar para vocês a gravação e vou pedir para que todo mundo faça o exercício para a próxima segunda-feira. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, vai me mandando. E os que não me mandaram trabalho ainda, encarecidamente, por favor, me manda. Faz o professor feliz. Tá bom? Cuidem-se. Juízo. Aqui pela sombra. Tá bom? Tchau, Tchau, senhor. senhor. Tchau, Tchau, tchau. queridos. Até mais. Tchau, senhor. Tchau, querido. Fala, meu amor. Pode falar.